Olá, queridos, tudo bem? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma vez ouvirmos um testemunho das misericórdias de Deus. Eu sei que há muito tempo você não vê testemunho nesse canal, mas o Senhor, em sua infinita graça, nos permitiu o privilégio de estarmos aqui mais uma vez. E isso é muito bom. Por que passamos estas coisas aqui? Para poder louvar e exaltar o nome de Deus. Para poder mostrar a quem quiser ver que a graça do Senhor Jesus cobre a multidão de pecados. E eu estou aqui hoje com uma pessoa que vai contar um pouco do relato de sua vida para nós. Você já conhece, provavelmente você já escutou esse testemunho, mas existem muitos outros que não. E se você já ouviu, é sempre uma forma de relembrarmos o quanto Deus é bom. E eu te convido para assistir mais uma vez. Estou aqui com um texto que é muito significativo para esse testemunho. Talvez quando eu ler o texto você já saiba de quem eu estou falando, mas está lá em Jeremias capítulo 29, verso 13, e diz: Quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração e em primeiro lugar, dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. Ou em outras versões, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E hoje ouviremos um testemunho de busca e também de encontro, né, que é o mais importante. Buscar muitos buscam, mas é triste ver que poucos encontram verdadeiramente a Cristo. Mesmo buscando, mesmo ele dizendo que está disposto a ser encontrado, mesmo sendo relativamente fácil encontrá-lo, muitos poucos têm encontrado de verdade. E eu espero que essa não seja a sua realidade. Mas se for, eu quero te dizer que ainda há esperança. E que com esse testemunho você verá de que ainda há esperança, ainda há oportunidade de buscar ao Senhor e encontrá-lo. Quero convidar aqui o nosso querido irmão Alisson, né? Eu acho que você já imaginou de quem estava falando, né? Para que ele possa compartilhar um pouco ou muito, né? Do que Deus fez na vida dele e continua fazendo, ok? Eu creio que todos conhecem esse Alisson. Alisson Santos de Carvalho, e ele vai contar um pouco para nós de como foi a sua vida, a sua infância, a sua juventude, e principalmente, que é o momento que nós queremos focar, a parte, um momento em que ele encontrou a Jesus. Na verdade, que Jesus o encontrou e que desde lá, eu acredito, nunca mais se separaram. Tá? Então, fique conosco e eu espero que você seja edificado por esta palavra. Então, Alisson, que bom que você pôde vir aqui, que bom que você está aqui para falar do amor de Deus, né? Na verdade, se temos vida, é o que devemos fazer. Eu quero que você comece contando para a gente, resumidamente, como foi a sua infância. Se você cresceu num lar cristão, se você teve, quem sabe, os privilégios que muitos hoje têm, né? De conhecer a Cristo, de ir à igreja, de participar das coisas da igreja. E eu digo privilégio porque, desde a primeira infância, você ter contato com Deus realmente é um grande privilégio. E eu espero que você tenha tido esse privilégio. Se não, ainda há esperança, ainda há tempo de buscá-lo. Mas faz toda a diferença. Então, como foi a sua infância? Conta para nós, por favor. Olá, em primeiro lugar eu gostaria de desejar para os irmãos que assistem nesse momento a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, Sou muito grato por poder compartilhar as maravilhas que o Senhor ele tem realizado na minha vida e espero desde já que essa minha história, essa minha experiência possa fortalecer a cada dia mais a sua fé nesse Jesus que é maravilhoso. Amém? bem. Bom, como você perguntou, a minha infância eu cresci em um lar onde não tinha princípios cristãos, né? Eu não tive esse grande privilégio, né, de desde a juventude ter esse conhecimento de Deus. Falando em um lar cristão, eu lembro que uma das coisas que a minha mãe me ensinava, mesmo não sendo um lar cristão, era fazer a oração do Pai Nosso, Importante, né? né? Eu lembro até hoje que isso ficou na minha mente desde pequeno e quando eu tinha certa idade eu não ia dormir sem antes orar o Pai Nosso. Talvez esse seja um dos contatos que eu tive é, na minha infância a respeito do cristianismo, né? Tive assim alguns outros contatos também com a igreja assim quando alguns dos meus parentes eles foram para a igreja, né, aceitaram Jesus, muitos primos, algumas tias. E em vez em quando eu tinha assim um contato, fazia uma visita. Gostava de ir, ao mesmo tempo eu não gostava de ir porque eu me sentia muito pressionado, sabe? Era assim um local onde eu sempre respeitei a casa de Deus, sempre tive aquele senso de, eu estou na presença de Deus, mesmo de pequenininho, Uhum. mas eu não gostava muito de ir
porque os irmãos pressionavam muito, sabe? Ah, você tem que aceitar Jesus, se não isso, se não aquilo. Isso acabava, foi criando uma barreira, né? Sim. Mas foi os poucos contatos que eu tive, assim, com a igreja quando pequeno. E o lar em que eu cresci, a minha mãe e o meu pai não eram dirigidos por princípios bíblicos, né? Eu amo os meus pais, certo? Gosto muito deles, mas se formos olhar dentro de uma visão bíblica, eu não tive essas instruções, né? Eu cresci em um lar que, se formos olhar biblicamente, foi um lar desestruturado, Sim. certo? Eram separados? Havia separação? Os meus pais se separaram quando eu era mais ou menos os adolescentes, eu não lembro muito bem quantos anos eu tinha, Sim. mas eu era pequeno ainda. Depois de uma briga que meu pai, ele às vezes se drogava com álcool, com drogas ilícitas, e ficava meio descontrolado, Uhum. né? Que é isso que essas coisas fazem. E às vezes ele destruía tudo dentro de casa, ele discutia, brigava lá com a minha mãe. E chegou um determinado momento em que eles se separaram, né? E quando isso ocorreu, essa separação, foi nos orientado para mim e para o meu irmão, né? Escolher ficar ou com minha mãe ou ficar com o meu pai, né? Nós escolhemos ficar com o nosso pai. Minha mãe foi morar com a mãe dela e nós ficamos ali agora junto com meu pai, né? E aí passamos esse período lá com ele, foi umas situações assim bem difíceis, né? Você Mas acredita que vou, tudo isso influenciou para as escolhas que a gente vai ver agora, partindo da infância para a juventude, a adolescência, até mesmo a idade adulta, né? Você acredita que talvez, na verdade eu acredito nisso, eu vejo isso, que este não contato com Deus inicialmente, né? E separação, família desestruturada, maus exemplos, influenciaram para as suas escolhas futuras, no caso, juventude e idade adulta? bom, eu creio muito de que nós somos transformados pelo que nós contemplamos, né? É certo que se nós desejarmos e buscarmos a Jesus, não precisamos ser afetados por essas Uhum. coisas, mas isso tem uma forte influência na vida, em especial de filhos, né? O pai É. serve de exemplo e o exemplo dos pais é muito forte na vida dos filhos, né? Por mais que o filho, depois de que ele tenha uma consciência, ele pode escolher por meio de Jesus um outro caminho, mas é muito forte isso, muito forte. E eu acredito muito que tudo o que eu vi na minha infância, isso contribuiu para muitas das coisas que eu passei, né? Drogas que eu usei e a vida que eu vivi. E eu acredito que isso realmente teve essa influência, né? Uma carga, Esse, né? com certeza. Uma carga que influenciou. Então, a sua infância foi desta forma, pouco contato, vamos dizer quase nenhum, né? É relativo, como vivemos num país cristão, então é realmente ensinado livremente a oração do Pai Uhum. Nosso, entre outras coisas. Que foram importantes, como você falou, apesar de Uhum. ser pouco, não deixar de orar para dormir, ter estas lembranças, já realmente, porque eu creio que o Senhor sei, eu não só creio, mas eu sei, que o Senhor usa essas pequenas coisas, né, para ir criando a fé, para ir transformando a vida das pessoas. Então, na idade, eu posso dizer jovem para adulto, que foi quando você pôde agora tomar as suas escolhas. A gente vê na infância, vai vendo muita coisa, e chega um momento em que nós mesmos temos que tomar, né? Temos que decidir, eu vou fazer isso também, ou Uhum. não, eu não vou fazer isso. Quando chegou nessa fase de poder escolher, o que foi que você escolheu? Quais foram as suas escolhas nesta área, assim, que acabou que mudou também sua vida, né? Te afetou pro bem ou pro mal de diversas formas. Bom, eu me lembro que, como nós estamos falando na questão da influência, eu lembro que quando eu era pequeno, eu não gostava de muitas coisas. Tipo, por exemplo, muitos dos meus amigos, desde pequeno, já furavam a orelha, já andava de corrente, essas coisas. E eu não gostava disso na minha infância, sabe? Eu olhava, desnecessário, corrente, brinco. Mas à medida em que você vai crescendo com isso, você vai vendo seus amigos, isso vai tudo te Uhum. influenciando, né? É. Você vai contemplando essas coisas e aí você começa a gostar daquilo que você não gostava, né? E aí você começa a gostar dessas coisas e uma coisa vai puxando a outra, né? E aí você vai vendo e você se espelha muito nos mais velhos, né? Sim.
Em especial, quem é criança se espelha muito do seu pai, né? E o meu pai era uma pessoa, quem sabe Deus ele vai conceder aqui a oportunidade No de um nome de dia Jesus, ele esperamos estar por aqui para isso. poder contar o testemunho dele. Por isso nós esperamos, hein? Mas o meu pai era uma pessoa de muita influência no mundo do tráfico, né? Porque o lugar onde eu vivia, eu nasci em meio ao tráfico de drogas, essa criminalidade, né? Era realmente um lugar onde as influências ao redor, poucos eram uma influência positiva. É bem difícil você encontrar realmente alguém que fosse uma influência assim positiva dentro dos princípios bíblicos, né? Uhum. E aí eu cresci nesse ambiente e à medida em que eu fui crescendo, eu lembro que na minha infância, só para poder ressaltar aqui, eu tinha, aos olhos humanos, era tranquilo de certa parte, porque eu brincava na rua, eu corria, era muito de correr, derrubar o muro dos outros, que eu ficava pulando, né, os quintal dos outros para ir pegar fruta no quintal dos outros, brincar de esconde-esconde, de essas brincadeiras, né, que existiam na infância. E a minha infância eu participei dessas coisas, certo? Mas ao mesmo tempo também na minha infância eu contemplei muitas coisas que uma criança não deveria jamais contemplar, né? Tipo drogas, armas, realmente pessoas que tinham uma influência muito negativa mesmo. E como eu falei, por meu pai ser uma pessoa de muita influência neste mundo, as coisas ruins da onde eu morava se concentravam muito na minha casa, né? Então, desde pequeno eu tive assim esse contato com arma, com essas Sim. drogas, né? E a maioria das pessoas ruins tinha esse encontro assim lá em casa, e aí eu fui crescendo, vendo isso, contemplando isso, e isso de certa forma foi influenciando a minha vida para muitas coisas, né? Eu comecei, por exemplo, a beber cerveja com 12 anos de idade, né? Eu Sim. fiquei realmente alcoolizado, né? Bebi muita. Foi o quê? Numa festa? Foi, se eu não me engano, eu não me lembro muito se foi no São João ou se foi no Natal. Sim. Eu tenho Parece essa que nesses falha de memória, momentos assim, mas a foi, bebida é era mais uma livre, festa, né? Assim, porque sim. para comemorar alguma coisa. E eu lembro que eu peguei uma garrafa aquelas, De de refrigerante? refrigerante, sim. Esvaziei, bebi o refrigerante, enchi de... eu me lembro, acho que foi tipo São João, porque eu tenho na minha mente que foi licor o que eu bebi. Sim. Então eu botei dentro da garrafa e comecei a beber, fiquei bêbado, dormi no meio da rua, no meio da rua não, no passeio, né? Na escada de um vizinho que tinha lá. E aí eu fiquei alcoólatra, né? Desde pequeno. Virou, tornou-se E Já, alcoólatra. já, Você já me, se já, considerava já alcoólatra? era, você começou a beber, você já é alcoólatra, né? Ah. Bebeu, foi possuído pelo álcool, né? E daí continua a beber. E aí foi a porta aberta, né? Abriu a porta, sim. E quais outras coisas você teve acesso, assim? Bom, depois de Necessariamente um, você não precisa falar o nome, assim, né? Se for um pouco mais pessoal. É uma forma de respeito também, mas que você teve acesso, né? Pra gente entender mais ou menos o contexto, de onde você saiu, de onde Deus te resgatou. bom, eu tive acesso assim visivelmente a muitas drogas, né? Porque como eu falei, lá em casa mesmo se concentrava, era o foco de todas essas coisas. Eu Sim, não queria entrar em muitos detalhes, mas era o foco, né? Se juntava as piores pessoas que existiam naquela sociedade ali e era muita gente. Então visivelmente eu tive contato com maconha, com cocaína, com todos esses tipos de drogas aí, né? E agora, experimental mesmo que eu usei foi a maconha. Cachaça, no caso bebida, bebida todo tipo alcoólica. de álcool e a maconha. Eu nunca cheguei, graças a Deus, Deus me impediu de usar cocaína, né? Sempre vi muito, tinha muito acesso, as pessoas ofereciam, não quero não, mas eu nunca, sempre fui muito não, no que eu não quero, se eu não quero, eu não quero, certo? Agora, a maconha, eu tive acesso à maconha, comecei a usar, eu tinha mais ou menos, se não me engano, uns 16 anos Sim. nessa faixa. E eu experimentei a maconha, comecei a usar maconha, e aí fui gostando. Comecei, Desculpe, como a sua família, quer dizer, não vou dizer que eles deixavam, porque eu acredito que nenhuma mãe ou pai, apesar de fazer, talvez usar também ou estar no meio, eu acredito, né? Pode ser que haja. É, olha, que legal, você também está fumando. Mas como foi a reação, assim, por exemplo,
das pessoas mais próximas de você, mãe, pai, te deram um conselho, ou pelo menos uma dessas pessoas, né, ficaram tristes por essa escolha? Como foi quando eles receberam ou perceberam essa sua nova forma de lidar com a vida? Bom, era assim, tipo, por mais que o meu pai ele tivesse muito acesso a essas coisas, eu já tinha contemplado essas coisas desde pequeno, né? Tipo, às vezes eu fiquei passando um tempo morando com a minha tia no interior, né? E aí, às vezes, meu pai ia pro fundo da casa junto com os meus tios para fumarem. E eu sentia o cheiro quando pequeno, né? Ele não deixava eu ver, né? Mas o cheiro eu Sim, sentia e aquele cheiro, tipo, foi que me seduzindo, né? Me seduzindo, me seduzindo. E aí, o que que acontece? Isso eu acredito muito que contribuiu, né, para que eu desse sim, esse é passo na possível. minha vida, né? Então, eu sempre tive o temor, assim, o respeito por meu pai, Hum, certo? Então, tipo assim, ele fazia as coisas, mas ele, tipo, que me proibia, sim. né? É Mas só como que o eu disse, é exemplo... aquilo de faço o que eu digo, não faço o que eu faço, É, porque eu acredito que pelo menos a grande maioria dos pais, por mais que haja assim, não quer que o filho vá para o mesmo caminho, né? Pelo menos a uhum. grande maioria. Então, impede, fala para não fazer, né? Entre outras Então, coisas. o que foi que aconteceu? Quando eu comecei a fumar maconha, eu lembro que eu aí fiquei, né? Meu pai uma hora vai saber, porque meu pai era daqueles que sabia tudo que você fazia, né? Tava na rua aí, como ele tinha contato com muitas Uhum. pessoas, então, se por exemplo, quando ele nos colocava de castigo dentro de casa, se a gente saísse escondido, quando ele chegasse ele ia Não saber. era escondido, nada se Não era esconde. escondido. Então eu lembro que quando eu comecei a fumar maconha, aí eu falei assim, eu vou falar pro meu pai. Em um momento você vai crescendo, você vai ficando meio que rebelde, né? Chega um momento assim da juventude, assim, você se torna um pouquinho meio rebelde. E eu lembro que eu fui falar pro meu pai que eu fumava maconha. E a reação foi de meu pai. Com intrepidez e Não, o fui peito conversando com ele. estufado. A gente estava bebendo porque nós bebíamos juntos, Sim, né? E quando eu falei que eu estava fumando maconha, ele falou, tá bom, peraí, vou apertar um cigarro de maconha e a gente vai fumar. junto. E a gente começou a fumar junto. Programa de família, né? E Quase isso. eu era basicamente isso. Era normalmente um programa de família. Já bebia junto, que é uma droga também. Normalmente a gente não vê bebida como se Uhum. fosse uma droga, mas na verdade é a porta de entrada para Para muitas outras, é outras verdade. drogas. Então, tipo, eu lembro que meu pai ele fumou e a gente usava droga junto, né? Meu pai era tipo o paizão. A maioria dos jovens que andava comigo, né? Que era a maioria envolvido no tráfico, era ladrão, alguma coisa de ruim. Então a maioria eles adotavam meu pai como um pai também, porque meu pai era tipo o paizão mesmo, né? Sim. Então eles realmente queria, todo mundo queria ter um pai como eu tinha, porque aos olhos do mundo meu pai era o melhor do mundo, porque tipo assim, eu usava droga com ele e todo mundo querendo O usar que eu quero droga do pai? não impede, É, entendeu? A gente bebia, saía junto. Na verdade, meu pai era bem uma colega, tipo, né? o meu colega, Amigão, meu assim. amigão. Apesar de existir Então, o respeito, é claro, exatamente. mas era um amigão. Então, tipo assim, foi basicamente esse um pouquinho da minha infância, né? E juventude. E aí, contato também com arma, tinha muito, né? Às vezes as Você chegou a pessoas. utilizar Tá. alguma? Ferir alguém? Não. Não, não, graças a Deus, Deus nunca permitiu isso. Até porque onde eu morava, dificilmente alguém me tocava, porque Sim. eu era filho de meu pai, Mas no assim, eu digo caso. porque a pessoa com a mente entorpecida, né? Uhum. Pode fazer Mas já coisas chegou muito assim, tipo assim, perto. de perto, e foi Sim. Deus mesmo que guardava mesmo, Preservou. que protegia, né? E como eu falei também, era dificilmente alguém, tipo, vinha de contra, né? Uhum. Porque meu pai era uma pessoa muito, mas Era o príncipe da muito. favela? Ele era tipo assim, Você era o príncipe da ah, favela? Não podia ser tocado. de certa forma, num certo sentido, eu poderia dizer que sim, Que né? chique. Porque, Não tipo, sei se é chique não é isso. chique, não, não é Não é muito bom, não. chique. Não é bom, Na nada verdade, bom. assim, na sua cabeça de infância, isso era top. Isso Sim. era o auge do momento. É igual a filha do Neymar que nasceu agora, né? Total. Era o seu contexto de vida, então naquela época pra você era o, sei lá, o que todo mundo queria ser, todo Uhum. mundo queria ter um pai igual você, todo mundo quem sabe muitos desejavam ser como você, né? Não fazia nada, mas só por aquela proteção, aquele status, né? Eu sou o filho de quem sou, eu vou pra onde eu quero, Uhum. ninguém fala comigo, ninguém me olha feio. As pessoas desejam isso. Hoje muitos que estão numa vida dessa, muito parecida ou até pior,
É por isso status, dinheiro, mulher e principalmente o poder, o status que isso traz para a pessoa, né? O olhar que é lançado, entre outras coisas, faz com que muitos desejem esse tipo de vida. Mas, e aí você tomou essas escolhas todas, você sofreu, por exemplo, você tornou-se, você já estava, você disse que bebeu álcool, já era uma alcoólatra, você tornou-se um viciado em Maconha. maconha? Ah, sim. Eu, na verdade, sobrepujou o O vício da vício maconha, ele sobressaiu ao vício do do álcool. álcool. Eu comecei a fumar maconha e logo no início, normalmente, é o que acontece. E eu falava, não, eu fumo quando eu quero. Eu fumo aqui um agora, de vez em quando, tô bebendo, aí eu fumo umzinho, né? Mas e aí isso foi aumentando, às vezes era um em semana, né? Vou fumar Uhum. um hoje, depois eu fumo outro. Mas depois isso foi um por dia, depois dois por dia, depois quando eu fui ver era 10, 20, 30. Às vezes nós mudamos, né? Morávamos em um bairro de Salvador. Aí depois de um tempo o meu pai voltou para minha mãe, olha só, foi morar junto com a minha mãe São no outro almas bairro. gêmeas. E aí o que foi que aconteceu? Eu fiquei morando sozinho com meu irmão, eu e meu irmão. Aí depois de um tempo a gente saiu de lá e fomos morar de novo lá com nossos pais, agora lá na casa de minha mãe, né? E aí nesse lugar também a influência era muito grande, né? Tínhamos ali os nossos primos, né? Sim. Muitos outros conhecidos que também se envolviam em coisas erradas, né? E aí a maioria, tudo também usuário de drogas. E aí o vício Triste. da maconha foi só aumentando, né? Sim. E às vezes a gente juntava assim uma Era galera. fácil de encontrar? Fácil de acessar a Ah, o isso, acesso né? era muito De fácil graça ou isso. você tinha que pagar? Muitas das vezes de graça. Muitas das Você vezes. vê que hoje as pessoas não. Para você passa na porta, você pede, né? Quem pede? Para comer. É certo que nem sempre é para comer, né? Mas vamos dizer que seja cada um, não sei cada um. É difícil alguém ofertar. Tá vendo uma pessoa com fome do seu lado, mas você tem ou vergonha ou dificuldade de dar um prato de comida, um quilo de alimento perecível. Maconha você acha de graça. Droga, Muito, você acha. muito. Você sempre. Eu tava passando com uma amiga um dia desse, ela falando: tomara que fulano de tal não me veja, porque chama pra beber. Aí ela falando isso: se chamar, pedir alguma coisa nunca dá. Porque a grande maioria das pessoas não ajuda nessas outras áreas, mas pra beber faz questão de pagar para que você sente com eles na mesa de um bar para usufruir de algo que não traz benefício nenhum para sua saúde, para seu corpo, para sua mente, para nada. Mas para doar ou ofertar o que a pessoa realmente precisa, que são as suas necessidades básicas, muito pouco se vê hoje, muito pouco se dá isso, né? É triste. E aí entra naquela questão do você falando sobre a influência, porque eu lembro que uma das coisas que eu fiz, por exemplo, foi deixar de estudar, né? Também chegou a determinado momento e você começa a se espelhar nas pessoas que estão ao teu redor, né? Pessoas têm dinheiro, tem mulher, tem isso, tem aquilo, e não estudam. Então, de certa forma, você começa a desejar aquilo, sabe? É até mais fácil, né? Porque Então eu na tô me minha, acabando de estudar, a pessoa tem tudo de graça. exatamente. Então aí na minha mente já era mais, não, eu agora eu vou ser um assaltante de banco. Meu Deus. E aí eu ganho, assalto um banco, eu fico barão e vou pra. Aí tinha contato com muitas pessoas que normalmente assaltavam e tinha dinheiro, aí convidava a gente para ir para a ilha, aí Sim. ficava na ilha gastando dinheiro. Curtindo, né? Então, de certa forma, isso vai te influenciando, você começa a desejar também esses tipos de Quando eu coisa. digo assim, é mais fácil, é realmente mais fácil, porque a vida é fácil de fazer essas coisas, mas as consequências, né? Prisão, Exatamente. morte, que você vê quase todos os dias. Um jovem morre, vários jovens morrem devido a isso. Essa vida fácil, no final, acho que o que vem fácil vai fácil, tem esse ditado, né? Essa expressão popular. E não vale a pena, né? Principalmente para o céu, que é o que verdadeiramente importa. O céu é tomado por esforço, né? Não é necessariamente fácil dessa forma. Então, o que foi que aconteceu quando eu fui morar nesse bairro, então? Aí, como tinha contato com muitos outros jovens que também usavam, gostavam da mesma coisa. Então, a gente passava muito tempo junto usando maconha. A gente gostava mais, era o foco maior, era a maconha, né? A maioria que estava ali junto. E às vezes a gente se juntava assim 20, 30 pessoas, mais de 30 jovens, em um determinado local onde a gente chamava de QG e o outro a gente chamava de pico. Sim. Era o local onde a gente ficava e usava muita droga por dia. Às vezes 50 cigarros de maconha, 100 gramas, 100 200 gramas é gramas, muito? A 100 gente come gramas 100 gramas de de maconha. batata ali, de banana
chips ali na casa de produto não leva em nada. Que Ixi, tristeza, 100 gramas é coisa. muito, É é? muita coisa, muita maconha. E aí a gente fumava 100 gramas, Quando vem mais, este, até mais, porque na 150. TV mostra aqueles papelões, né? É, Aquilo que é 1 quilo? é 1 quilo. 1 quilo É porque, é tipo assim, é exorbitante, né? porque o efeito que ela causa, em um pouquinho você já tem Ah, um efeito, sim. Entendi. entendeu? Então aí, mas o vício era tanto que a gente fumava um bocado, né? E às Uhum. vezes passava o dia todo fumando maconha, usando droga. Comia, bebia, fazia o quê? Comia também, bebia, que aí às vezes bate a larica, né? A expressão Que o larica, povo né? Que é a diz. E fome. tipo, isso se tornou algo tão viciante que tudo que eu fazia, eu tinha que fumar, né? Uhum. Assim que acordava, eu fumava. Muitas das vezes a gente cansava de acordar 4h20 da madrugada para fumar maconha. Eu achava que essa expressão 4h20 era uma brincadeira. Eu pensei que Hum. era tarde. Da tarde, é da manhã. É da manhã. É Tanto tudo faz. 4h20. Deu 4h20, seja da Ah, manhã tudo bem. Eu pensei que era piada. ou seja da tarde. A gente tinha na mente isso, né? Sim. Muitas das vezes a gente acordava de madrugada para poder fumar maconha, né? E aí fumávamos e ficava o dia todo. E se fosse trabalhar, porque uma das coisas boas que eu aprendi com meu pai foi a trabalhar, certo? Porque o meu pai, ele se envolvia, mas depois de um tempo ele decidiu se afastar disso. Ele Uhum. se afastou e trabalhava, mas a influência dele ainda era muito. Sim. Porque as pessoas que se envolviam, ainda assim, quando ia fazer alguma coisa, primeiro ia lá em casa, sabe? E aí tinha toda aquela Mas ele coisa tem uma personalidade de de líder, liderança, né? líder nato mesmo. Até hoje ele, graças a Deus, ele é cristão e em breve ele vai dar o testemunho dele Em aqui nome de também. Jesus. Ainda assim, a forma dele se comportar, você conhece uma pessoa quando é líder, né? Líder nato. A forma de falar, de olhar, de opinar é diferente mesmo. E acaba que, como você fala, você usa essa expressão, sangue puxa, mas é da personalidade, desse gênio dominante do local ali, onde chega, é perceptível, como o Ellen White fala também de Cristo, né? Que ele tinha, não era desse jeito, mas ele tinha aquele porte de rei, era diferente. Então essa personalidade realmente influencia bastante. E a gente tem que usar, né? Se você tem, para o bem, para contribuir para a salvação de pessoas, né? Exatamente. Então, o que que acontecia? Aí essa influência, né? Ele foi Saiu. trabalhar, né? Ele trabalhava com pintura, né? E muitas das vezes ele levava a gente para ir trabalhar com ele, né? A gente pequeno, a gente ganhava a nossa diáriazinha ali. Às vezes ganhava, às vezes não. Mas o importante é que estava aprendendo a profissão. Ele sempre me falou: você tem que ter uma profissão. Se você não quiser ser pintor, tudo bem, você não vai ser, mas tem uma profissão. Então a gente ia, então aprendemos a trabalhar, Uhum. certo? De certa Importante forma isso, que isso né? foi algo Importante. muito bom, né, para minha vida, até porque hoje eu sou pintor, né? Graças a Deus, eu gosto muito da profissão. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando a gente aprendeu essa profissão, mesmo para ir trabalhar, a gente tinha que fumar. Tá no trabalho, tinha que ter um lugarzinho no trabalho para poder parar para fumar uma maconha, certo? Se fosse trabalhar e não tivesse o trabalho, já não era a mesma coisa, já ficava já meio Agitado? agitado, impaciente, Sim. tipo, é, como é o nome da palavra mesmo? Abstinência, né? Abstinência, muito bem. Estava com abstinência. Exatamente. E isso era algo diário, tinha que ser, tinha que usar todos os dias, né? E Algo aí, que você tinha com super controle, faço quando eu quero, é, imagina, né? é perceptível que não, né? E agora ela tomou realmente o controle da minha vida, né? E esse é um dos vícios, né? Porque eu acumulei muitos vícios, né? Muitos vícios. Tinha cerveja, tinha maconha, tinha um vício de computador que também era ruim, né? Jogos? Jogos gostava também, de videogame. E sem falar em muitos outros vícios que tem alguns que é desnecessário É. falar. Mas festa mesmo, ir para festa, ir para carnaval, né? Para poder brigar com os outros, Uhum. essas coisas. Festa de largo, passava a madrugada, todas as vezes a gente começava lá onde a gente morava, com os meus primos mesmo, porque eu fazia a maioria dessas coisas lá em Pau da Lima, que era um bairro onde eu morava primeiro, era a maioria com os meus primos, né? Uhum. Os primos também faziam, então a gente estava tudo Tava, junto, né? então, já tô aqui, né? E às vezes Todo mundo aqui. a gente começava o reggae na quinta-feira, ia parar só lá na segunda, era ressaca. O povo da rua até ficava perguntando: esse povo tem dinheiro, tanto dinheiro aonde? De onde vem? Porque gasta tanto dinheiro? E a gente começava a beber, né? Outros vícios de jogo apostado, por exemplo, a gente jogava muito bingo apostado, muito dominó. Eu aprendi isso desde cedo, tipo assim, eu ganhava muito dinheiro no dominó apostado, né? Não me gabando porque era uma atitude Uhum. ruim, mas eu era um dos melhores, né? E às vezes eu lembro que às vezes a gente
fazia o reggae, aí gastava o dinheiro todo. Aí teve um dia que eu lembro que eu só tinha R$ 2, no outro dia de ressaca. Aí o que foi que eu fiz? Eu falei assim, eu vou fazer, vou pegar esses R$ 2 e vou jogar dominó. Fui lá, joguei dominó, ganhei um bocado de dinheiro e voltei agora de novo pra beber. Pra terminar, né? Esse era um dos vícios e realmente é um negócio terrível Uhum. quando você aprende essas coisas assim, apostado assim, e sem falar de muitas outras coisas, né? O pensamento maligno, só, sabe, você só pensa Bobagem. coisa ruim, entendeu? Eu agradeço muito, porque de certa forma a influência que meu pai tinha impediu de eu fazer também outras coisas maiores, porque algumas coisas que eu desejava, já as outras pessoas que faziam proibiam, Uhum. Você sabe? não pode, não, que seu pai vai De brigar, seu certa pai não forma vai isso deixar. isso contribuiu assim para eu não me aprofundar mais, né? Vi muita morte, muitos amigos meus, infelizmente, que entraram no tráfico, aí vem facção, aí aqueles que nasceram juntos, que cresceram juntos, já começam agora a brigar por facção, um perseguindo o outro, um Sim. matando o outro. E infelizmente, se eu fosse fazer uma lista aqui, a gente ia passar muito tempo, mas muitos amigos meus eu perdi nesse mundo, sabe? Realmente jovens, pessoas que muitos não chegaram aos 15, Expectativa, né? 16 Com anos, capacidades, como todos temos, mas que usaram de infelizmente forma entraram correta. nesse mundo e não conseguiram sair, né? Ou não escolheram sair, né? Sim. E infelizmente o destino é esse, né? Mas Deus ele me preservou, ele me guardou. Amém. E eu quero chegar nessa parte. Você passou por todo esse momento, que é bem resumido aqui, e quando foi que você. Uma vez eu estava comentando, acho que foi com você mesmo, eu perguntei assim, poxa, eu acho que todo jovem que vive esse tipo de vida passa na mente assim, por exemplo, poxa, eu quero sair. Só que você falou que não, que muitos gostam mesmo e tem suas escolhas, né? Quando foi que você percebeu assim, talvez um chamado, não sei se foi convidado para ir na igreja e ouviu um apelo, ou quando foi que você se deu conta, isso aqui não é para mim, não é isso que eu quero, essa vida não tá certo. Quando foi que você se deu conta disso e o que foi que mudou a partir do momento que você se deu conta de não, talvez eu tenha planejado a vida inteira, fumar, ir pra festa, curtir aqui, quem sabe um dia ter uma família ou não, mas sei lá, né? É isso aqui, eu tô querendo, tô aqui, eu quero isso aqui. Quando você parou e pensou assim, quando veio na sua mente, isso aqui não é isso que eu quero, isso não é bom. Quando foi? Quer dizer, talvez não data, né? Mas assim, Sim, o momento. eu lembro que chegou um determinado momento da minha vida em que eu me cansei de fazer essas coisas, sabe? Algo, essa rotina Sim. de ir pra festa, sabe? De estar na bebedeira, usar droga. O que é que acontecia? Chegou um momento em que eu fazia tudo isso pela manhã, mas quando era de noite, eu acredito que se tem alguém assistindo esse vídeo neste momento que use drogas ou que já passou por isso, eu acredito que essa pessoa em algum momento ela sentiu isso, essa questão de às vezes quando você vai deitar na cama, a sua mente, o Pesa. Espírito Santo é o Espírito Santo trabalhando, ele fala aos nossos corações. E às vezes a pessoa te vê lá alegre na festa, aparentemente alegre, né? Porque isso não é realmente alegria, mas vê ali um semblante, pensa que está tudo bem com você, mas quando você vai deitar na cama, a mente ela pesa, e isso é o Espírito Santo ali, né, querendo nos despertar. Então, Leilani, chegou um determinado momento na minha vida em que eu comecei a ouvir uma voz, sabe? A voz do, eu sei hoje que a voz Uhum. foi a voz do Espírito Santo falando ao meu coração. E essa voz ela começou a falar na minha mente. Eu usava droga às vezes pela manhã. E aí quando eu ia dormir, às vezes essa voz falava comigo assim, tipo, "Pô, essa vida não é para você." Eu cansei de muitas das vezes ficar pensando e falando comigo mesmo, tipo assim, amanhã eu não vou usar droga não, sabe? Porque você entendia assim de que apesar de. Não, a Eu vida é tinha essa noção de que era mesmo, não errado. sabia da Bíblia nem nada disso, mas tem noção de que é errado. Exato, com certeza. Acredito que a maior parte das Na pessoas verdade, eu que tem creio que acesso todos têm, né? Porque assim, a algo que te se é distrai, certo, né? por que, que a gente faz escondido? Por que Uhum. que. Porque Né? tem que estar, exatamente. Então, tipo assim, eu tinha essa noção de que aquilo era errado. Foi realmente por rebeldia, foi Uhum. por escolha realmente Sim. minha. E aí, tipo assim, e aí quando chegava a noite, agora começou essa voz falar comigo, tipo, essa vida não é pra você, sabe? Aí eu conversava comigo mesmo assim, tá bom, amanhã eu sei que eu vou fazer um plano aqui, amanhã eu vou acordar e eu não vou usar droga, eu não vou fazer isso não, tá bom.
Só que quando chegava no outro dia, um dos locais onde a gente se reunia para usar drogas era debaixo da casa de minha mãe, certo? Então o que é que acontecia? Quando a galera vinha para usar drogas, eles passavam pelo portão e eles me assoviavam, ou me chamavam, né? E aí me chamava, quando eu ia ver, eu já estava lá no meio fumando também. Então o que acontecia? Eu falava de noite que eu não ia, amanhã eu não vou não. Quando chegava no outro dia, eu já estava já lá no Sem meio, perceber, né? sem perceber, Assim, é o que você falou da automático. rotina. A rotina tem que ser cortada em algumas coisas, porque assim, no automático, se eu faço É, isso todo dia, se torna às vezes o corpo automático. vai sozinho, né? É isso mesmo. Do que pelo hábito. Então o que acontecia? Quando eu ia ver, eu já estava lá. Aí a consciência, o Espírito Santo trazia a mente, tipo, você disse que não ia estar aqui. Aí eu pensava, não, eu já estou aqui mesmo, né? Já fumei um, e aí Você ficava. gostava? Eu gostava. E eu gostava tanto, 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 que eu fiz uma tatuagem aqui na minha perna. Eu tenho aqui na perna esquerda. É uma folha da maconha, né? E eu fiz, que foi uma parte da minha vida em que eu fui me tornando um pouquinho mais rebelde, Sim. né? Fui me rebelando. E aí eu fiz muitas tatuagens no meu corpo. Tem um aqui, outra aqui, outra aqui, tem um aqui, ali, e várias outras Uhum. espalhadas pelo corpo, porque a gente fez isso tipo um hobby, né? Era eu e meu primo mesmo. Às vezes a gente tava conversando, aí ele parava assim e falava assim, vou fazer uma tatuagem hoje. Bora fazer, não tem nada pra Não estamos fazer. fazendo nada, vamos fazer uma Aí a gente tatuagem? ia. Eu chamo pra comprar pão. é, Um açaí. Vamos fazer uma tatuagem, não fazendo nada. e tipo, depois que eu fiz a primeira, eu fiz as outras rápido, em um período curto de Tem tempo. uma coisa que eu ouço minha prima falando isso. Elane, pare de fazer tatuagem. Se tem espaço, risca, né? Já viu essa expressão? Se É tem isso espaço, mesmo. risca. Aí parece que quando faz uma, não sei, é outra porta que abre, que risca o corpo inteiro, né? E cada um, é seu cada um, mas. Enfim, eu fiz muita tatuagem então, né? Fiz muitas, muitas mesmo. Assim, espalhado pelo corpo. E se Jesus não tivesse me encontrado, eu talvez tivesse hoje com o corpo todo Pro Guinness, né? riscado, né? Guinness Book, o homem com mais tatuagem do mundo. Todo riscado. Então, você estava escutando aquela voz, inicialmente, talvez de forma baixa e esporádica, depois mais forte, mais profunda, mais contundente, mais certeira. Quando foi, talvez não também, mais uma vez, não precisa ser a data, mas relata para mim, de forma resumida, o momento em que você tomou a decisão e que realmente não foi mais. Porque essas decisões diárias eram bem fracas, né? Ou nem vale contar. Mas quando foi com a ajuda de Deus, porque apesar de querermos, o nosso querer não é suficiente. Nós muitas vezes queremos, você quer parar do que fazer do que você faz, com certeza, eu acredito nisso. Mas é mais do que isso, é esforço e é principalmente chamar por Jesus, porque vício. E tá, na verdade, o mal só se vence com Jesus. A única forma de vencer. Então, quando foi que você deixou Jesus não mais deixar você ir para aquela vida de novo? Bom, eu lembro que foi um dia que eu tinha usado muita droga nesse dia, né? Normalmente era o que a gente fazia. Uhum. Esse Só dia que foi maior e nesse dia exagerado? eu tinha tipo, de um bocado mesmo, muita droga. E eu lembro que eu entrei no quarto, é a cena que me vem na Sim. mente, que hoje eu tenho na minha mente. Eu entrei lá, tinha um quarto de minha mãe, a gente dormia assim meio que em outro quarto, mas sem a Sim. porta, né? E eu botei o colchão no chão e eu lembro que eu deitei no colchão nessa noite, eu tava muito drogado, mas aquela voz neste exato momento falou comigo assim, de uma forma muito, muito profunda, muito, mas muito forte mesmo. E eu não aguentei. E eu comecei a chorar. Eu chorei, chorei, chorei bastante. Como eu nunca tinha chorado antes na minha vida. Eu não me lembro de ter chorado tanto, tanto. Como eu chorei naquela noite. Eu chorei de soluçar, de perder a voz mesmo. Isso você estava tentando orar? E eu estava, na verdade, tentando, não, eu estava orando. Sim. Porque o Não, ele choro foi tentando de. orar, mas sem conseguir falar, e aí Sim, chorou. Sim. eu estava orando e eu comecei a orar e eu pedi a Jesus força. Eu lembro que nessa noite eu orei para que Jesus, eu já tentei por mim mesmo e não consigo. Eu tento parar e eu não quero essa vida. Eu não quero mais isso para mim, mas eu não consigo, me ajude. E eu comecei a chorar e foi Jacó lutando com o Como? anjo, sabe? E eu lutei com Deus naquela noite. Foi uma luta bem, bem intensa mesmo. E eu não queria mais aquela vida que eu estava vivendo, saber que aquilo era errado, e eu não queria mais participar de nada daquilo, nada, nada. E eu orei, orei, chorei, chorei, chorei. E eu fui dormir sem perceber, Sim. sabe? Eu dormi, O apaguei, drogado, o choro, tudo isso, né? exatamente.
E eu apaguei, e no outro dia, antes de eu prosseguir, eu posso ler. Pode. Reler, né? Eu vou Porque eu reler aqui pra li. gente esse texto, Eu li no que início. é o texto que faz parte, assim, da minha história. Jeremias 29, verso 13, diz assim: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarde de todo o vosso coração. O que foi que aconteceu naquela noite? Eu busquei a Deus. E eu busquei de coração a Ele. Eu queria Jesus, eu queria ser libertado daquela vida. E eu busquei. E quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, Era a promessa experienciar. dele é que você vai Glória a encontrá-lo. Deus. E quando você encontra esse Deus, a sua vida é transformada. Todas as vezes que você for ver na Bíblia pessoas que encontraram Jesus, pessoas que Jesus encontrou, porque é Ele que nos encontra, É verdade. a vida dessas pessoas são transformadas. E foi isso que aconteceu com a minha vida. Eu orei aquela noite e no outro dia, Leilani, eu acordei com uma sensação muito incrível. Você nunca vai saber se não experimentar Jesus, certo? É tipo qualquer coisa, né? Um pedaço de uma fruta. Você nunca vai saber o gosto da temoia se você nunca comer ela, certo? Eu Concordo. posso até relatar para você, mas você vai ficar só te imaginando. E a mesma coisa com Jesus. Eu experimentei Jesus naquela noite, eu sei disso, foi uma entrega que eu fiz a Ele. E eu comecei a experimentar mudança. No outro dia, eu me senti assim bem leve, uma sensação diferente. No outro dia, no caso, você dormiu e Dormi e amanheceu acordei. sentindo-se desta forma. Exatamente. Né? E eu lembro que eu acordei com um sorriso no rosto, era algo bem difícil de você ver. Eu tinha a cara um pouco fechada, Uhum. né? E aí, o que foi que aconteceu? Eu acordei com uma sensação bem diferente, bem leve, e eu fui pro banheiro, eu levantei da cama e eu fui pro banheiro conversando, Jesus, o que está acontecendo? Que negócio é esse? Que sensação maravilhosa. E eu lembro que eu olhei no espelho e eu vi o meu semblante diferente, e eu falei, meu pai. E eu lembrei que eu orei e eu pedi a Jesus socorro. Então, naquele momento, eu olhei no espelho e eu falei assim, ó, eu agora sou cristão. A partir de agora, Jesus, eu vou ser cristão. Vou ser cristão. Pronto, tomei a minha decisão, olhei para Jesus e falei, agora eu vou ser cristão. O que foi que aconteceu? Demorou um pouquinho, eu escutei o assovio, né? Que eram os meus amigos descendo agora para ir para o local onde eles usavam droga. E eles me chamaram. Eu desci, a casa de minha mãe, 2 andares. Desci e fui para abrir o portão. E aí, quando eu cheguei lá, eles estavam me chamando para usar droga. E eu lembro que eu olhei para eles e falei assim: Não, eu não vou não. Aí os caras ainda deu risada, né? É mesmo, Ted? Acho que você é um dos que mais fumava, né? Tipo, É. como assim? O que que aconteceu? E aí eles falaram: É mesmo, Ted? Que era o nome que eles me chamavam. Você não vai, não? Vai parar? Vai dar um tempo? Eu falei: Não, eu vou parar. Eu agora sou cristão. Muitos deram risada, assim, acho que é mesmo. Muitos até me falaram depois: Rapaz, eu achei que isso ia ficar só um tempo mesmo. Mas eu tomei a decisão, não, agora eu sou cristão, eu não fumo mais, eu não vou usar mais droga não. E os caras aí, uns deu risada, mas eles sempre me respeitaram muito também nessa questão. E tipo assim, aí eles desceram, foram usar a droga deles e eu fiquei em casa. Então, o que foi que aconteceu, Lele? Nesse momento em que eu entreguei a minha vida ao Senhor, tudo aquilo que eu entendia como cristianismo, eu comecei a fazer. E tudo aquilo que eu entendia que era errado, eu deixei de lado. Por exemplo, eu tenho uma tatuagem aqui no braço de que eu tinha pago ao rapaz para fechar todo o meu braço, eu ia fechar tudo. Comecei a fazer um aqui, fiz outro aqui, e essa daqui que eu fiz ficou só no risco. Ele ia sombrear e ia complementar. Mas só que nesse dia eu tinha tomado a minha decisão. Então eu falei, com tatuagem não é de cristão, não vou fazer mais tatuagem. Eu tinha até pago a ele já a tatuagem, e eu deixei até o dinheiro para lá, nem quis o dinheiro. Falei, ele ligava para mim para a gente concluir, eu falei, não, agora sou cristão. E aí deixei a tatuagem de lado. Tinha encontro com algumas meninas também e falei, isso não é de cristão, não vou mais. Desligo, corto meu WhatsApp, não quero mais contato. Então foi algo que foi mudanças radicais. Beber não é de Deus, então não bebo mais. Ir para festa não é de Deus, não vou mais para festa. Aí eu entendia. Quando eu era pequeno, uma das coisas que eu ouvia de algumas pessoas que eram cristãs era de que ser cristão, o alimento do cristão é o estudo da Bíblia, a Jejum e oração, oração. jejum. Aí eu falei, então peraí, estudar a Bíblia, orar e jejuar. Então, se eu sou cristão, eu tenho que fazer essas coisas. Então, eu comecei a orar, eu comecei a estudar a Bíblia e eu comecei a jejuar. E jejuar bastante mesmo, eu jejuava e orava. Então, a partir desse dia,
eu comecei a realizar essas práticas na minha vida todos os dias. Às vezes, eu não levantava, a partir desse dia eu não levantava da cama sem eu pegar na minha Bíblia. Eu botava a Bíblia no celular, estava lendo pelo celular, e eu botava do lado da minha cama. Então, quando eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era pegar o celular, abrir a Bíblia, orava e estudava. Estudava. Às vezes eu começava a ler, e eu nunca gostei de ler, mas quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a me apaixonar, e eu ia lendo. Às vezes, antes de dormir era a mesma coisa. Eu tinha que estudar a Bíblia e orar, eu não ia dormir. Poderia ser a hora que Que fosse que eu fosse. chegasse em casa, eu pegava a Bíblia, eu ia orar, ia dormir. Aí às vezes eu ia trabalhar no outro dia, eu ficava pensando, não, é 7 horas da noite. Então eu vou fazer o quê? Eu vou estudar até mais 9 horas. E depois eu durmo e eu vou no outro dia acordar cedo para poder ir Sim, para o trabalho. Às vezes, quando eu vejo, era meia-noite. E eu passava as horas eu estudando a Bíblia, né? Por mim mesmo, isso sem ainda ir para uma igreja, né? sim. Sem ainda estar indo para uma igreja, né? Então eu fiquei algum tempo assim. Não me lembro quanto tempo foi, mas eu fiquei um tempinho assim, estudando a Bíblia, orando por mim mesmo com a ajuda do Espírito Santo e vivendo a luz que eu tinha, o que era cristianismo, certo? Aí depois eu entendi, não, eu tenho que ir para a igreja também, né? Eu lembro que, Tem que congregar. A Bíblia fala, congregar. eu lembro que meu irmão, ele tinha ido para Santa Catarina, conheceu a mensagem adventista lá, voltou, e quando ele voltou, ele estava meio que afastado da igreja. E o que foi que aconteceu? Ele disse que nesse período ele estava orando. A oração dele era basicamente assim: Senhor, lá em Santa Catarina tem pessoas que me ajudam a ir para a igreja lá. Os irmãos lá me chamam, a maioria das pessoas vão para a igreja, então eu vou junto. Só que quando ele voltou para Salvador, só ele era cristão e os amigos tudo descrente. Então ele disse que orava a Deus: pô, se eu tivesse alguém para ir comigo, Sim. seria Na melhor. verdade, é melhor mesmo, né? Porque é um apoio. É Uhum. melhor dois do que um, a Bíblia também fala. Então, para apoiar, né? Aquela pessoa é interessante mesmo. Então ele disse que estava orando dessa forma. Então o que foi que aconteceu? Eu cheguei até ele e falei: Lucas, qual é a igreja que você está indo? Eu vou, mas você também. Cheguei, ele ficou alegre. É meu, é mentira. Eu falei: eu vou com você. Ele viu depois que eu estava estudando na Bíblia, ele até conta depois também. Quem sabe a oportunidade de ele Seria compartilhar bom. aqui o testemunho dele. Ele até conta que às vezes ele pegava no celular e via: oxe, isso está lendo a Bíblia. Aí ele disse que chega a tomar um susto, que às vezes eu estava em Gênesis, quando ele foi ver, depois já estava já em Levítico. Diz: que negócio é esse? Está pulando? E eu, na verdade, eu não pulei, eu não pulava nem a genealogia, eu quero ler a Bíblia toda. Uhum. Tanto que eu li a Bíblia em aproximadamente uns 3 meses, não passou disso. Li toda, Gênesis, Apocalipse, né? Me apaixonei por isso. Fui para a igreja adventista, cheguei na igreja adventista já querendo ser batizado. Me lembro que na noite que eu cheguei lá, eu falei até com a irmã de que eu queria ser batizado. Aí No a minha, primeiro dia que você chegou, bom dia, tudo bom? Quero ser tomando estudo, eu batizado. quero ser Ah, batizado. Eu sabia, ser cristão é ser batizado, é, então quem crê e for também. batizado, né? Será salvo. E a irmã, sabe, a irmã pensou, ela disse, ela não me falou isso no momento, né? Com a sabedoria de Deus, mas ela disse que pensou assim: esses meninos vêm para a igreja, certo? Já quer se batizar, para depois sair da igreja. E eu sei que nesse momento ela pensou isso, mas eu respondi a ela, olhei para ela e falei assim: irmã, eu vim para ficar. Eu vim para ficar. Aí ela falou: que bom, meu filho, vamos marcar o seu batismo. Eu comecei a tomar o estudo ouvindo a voz de Deus, mas eu nunca terminava. Começava a fazer um, dois e três. Quando ia passar por quarto, vinha alguém novo na classe. Aí a irmã perguntava: será que a gente pode voltar do início? Embora. Tomei tanto esse estudo que ficou E já gravado na minha gravou. mente. Vim para a igreja e aí comecei a realizar essas práticas. Assim que eu vim para a igreja, eu me juntei a 2 missionários ativos na igreja, Que bom. era dois coroas, um de 60 e pouco, outro de 82 anos, que saíam para poder evangelizar. E eu lembro que isso me ajudou bastante também. Né? Eu colei com eles, então eles me levavam para dar estudo bíblico, né? Para orar, para entregar folheto. Então eu vim e com desejo de participar também da missão. Né? Participei da missão Caleb, me batizei no dia 10 de setembro. Né? Pouco tempo depois que eu entrei na igreja, Sim, se eu não me engano, eu entrei no mês de agosto e me batizei já setembro. em setembro, que é o batismo da Da primavera. primavera. Então, me batizei e me apaixonei pela palavra do Senhor. E desde lá até aqui, graças a Deus, nunca mais usei droga Amém. e Eu ia nunca perguntar mais. isso. Muitos passam, né? E não é errado, é importante também. Um centro de recuperação, né? Hum. Porque tem todo aquele trabalho para se libertar dessa abstinência. Você não foi.
Graças a Deus eu não fui. É porque meu centro de recuperação é Jesus, né? Porque na verdade o centro de recuperação ele tem que apresentar Jesus. É, Porque se ele porque não é a apresentar saída. Jesus, não É a tem saída. Um centro de recuperação. recuperação que não apresenta a saída não faz sentido, Exatamente. né? Então o que foi que aconteceu, Leilani? Eu fui ao centro de recuperação, fui na fonte do centro de É, recuperação. E quando nós buscamos a Jesus, a Bíblia diz que tudo o que pedimos de acordo com a vontade dele, ele nos concede. E ele não nos concede quando é a vontade dele, ele te concede no mesmo momento. É a vontade de Deus que você seja liberto de no todos os nome de seus vícios. Jesus. Então, quando você ora pedindo libertação dos vícios, você tem que crer que nesse exato momento Deus já te deu a vitória. Porque Ele não quer que você passe um minuto sequer nesse seu vício. Então, o que nós precisamos é acreditar de que Ele pode nos libertar. E não amanhã. Você não vai orar hoje pedindo, Senhor, eu quero ser livre da maconha. Aí Deus vai falar assim, não, tá bom, daqui a uma semana eu vou te libertar. Não, Ele te liberta no mesmo momento. A questão é que nós temos que crer de que Ele faz isso, né? E foi isso que Ele fez, graças a Deus, na minha vida. E Amém. tudo mudou, irmão. Tudo mudou. Os meus pensamentos mudaram da água para o vinho. Aquele que desejava ficar, roubar para ter dinheiro, ou vender droga para poder adquirir alguma coisa, já não pensava mais nisso, né? Voltei até a estudar, concluí Hum. pelo menos o ensino médio, Jesus e transforma na em verdade todas foi as uma grande áreas, né? vitória para mim, Em todas as áreas, Jesus transforma, né? em todas as coisas, né? Então Jesus ele mudou radicalmente a minha vida. O meio em que eu andava, eu já não andava mais, não deixei de falar com os meus amigos, falo até hoje com muitos, que graças a Deus ainda tem vida, eu falo com muitos deles, né? Mas eu não ia mais para o meio, né? Mas sempre que tive a oportunidade, falando de Jesus, e aí eu me apaixonei por Cristo, e aí fui para um projeto, uma missão, né? Foi outra parte muito boa da minha vida depois que eu conheci Jesus. E participei da missão Caleb, né? Essa missão de evangelizar, de levar o evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor. Me apaixonei por isso, né? E comecei a compartilhar esse Jesus para outras pessoas. Amém. Participei desse projeto Um Ano em Missão, foi onde eu conheci uma pessoa muito especial chamada Leilane, né? Que é aqui a minha esposa. Conheci ela nesse projeto Um Ano em Missão. Não pensava em casar, mas Deus é que faz, que sabe de todas Deus as coisas, transforma em todas as áreas, né? em todas as áreas mesmo. Então fui para esse projeto, conheci Leilane, né? Me casei com Leilane, hoje nós estamos aqui em Presidente Tranqueiro Neves e Deus ele tem feito muitas maravilhas no nosso meio. Agradeço pelo relacionamento que nós temos, diferentemente do que as pessoas me diziam, não se importe não, porque o relacionamento tem que ter briga de vez em quando. As pessoas têm essa mentalidade, mas eu dou graças a Deus porque Jesus está no nosso Amém. relacionamento. E onde Jesus está, não tem que ter briga em vez em quando, certo? E por isso que nós precisamos estar com Jesus a todos os momentos. Então eu sou muito grato, Leandro. Grato porque Deus me tirou da vida em que eu vivia. Eu lembro Das que até trevas. hoje, quando eu penso nisso, eu fico imaginando porque muitos amigos meus eu perdi. Perdi muitos, muitos, muitos. Então eu fico pensando se talvez eu não tivesse sido tirado de lá, talvez eu tivesse Muito nessa. possível, né? É muito Com possível. certeza, né? Talvez eu tivesse aí contado entre esses muitos que assim foram, né? Mas Deus ele me resgatou e ele está sempre disposto a resgatar todos aqueles que se entregam, né? Então eu agradeço muito porque Deus ele fez essa transformação e continua fazendo na minha Amém. vida. Sou grato, Leilani, porque o desejo de fumar maconha que era incessante passou, Amém. certo? Não só parei de fumar, mas hoje não sinto desejo, sinto repulsa, certo? Parei de ir para festa, isso tudo aconteceu assim de forma tão rápida na minha vida, né? E eu agradeço muito ao Senhor por isso, né? E eu lembro que às vezes a minha abstinência aconteceu em sonhos, às vezes o que que acontecia? Às vezes eu sonhava que eu estava fumando maconha. Eu tava lá junto com os meninos fumando maconha. Aí no sonho me veio aquela angústia, tipo, porra, eu disse que eu não ia fumar. Ou tô aqui fumando, não sei. Aí me veio aquela angústia eu não sou. Tava, chega a dar uma alegria, oh, glória a Deus, eu não tô Não fumando, é de não, obrigado, verdade? Senhor. Essa foi o meu tipo de abstinência. Mas eu agradeço muito porque o Senhor me resgatou, né? Amém. Eu esqueci de falar de um problema que eu tive de ansiedade também. Foi um negócio terrível na minha vida, que Deus também me libertou disso, né? Foi um momento bem difícil, bem complicado na minha vida, né?
eu tinha que tomar remédios para poder dormir, perdi que meio a consciência, foi Sim. algo assim bem sobrenatural. Mas Deus ele também me libertou disso. E hoje eu durmo como uma criança, né? Durmo bem, graças a Deus. E sou muito grato, grato Como eu mesmo. disse no início do vídeo, o perdão do Senhor e a graça cobra a multidão de pecados, né? Seja quais forem os vícios, os problemas, o Senhor está disposto a tanto nos perdoar como nos libertar. E para nós finalizarmos, eu vou pedir que você dê uma última palavra, né, para quem está nessa mesma situação, quem sabe também está orando, chegou nesse vídeo assim porque recebeu de alguém, alguma coisa do tipo, e é uma resposta de Deus para sua vida, pode acreditar, sem dúvida. É uma pessoa que está passando por um momento desse. Você falando, me veio em mente Júnior, marido de uma amiga. E ele, quando ele falou, eu falei, vamos fazer um vídeo do testemunho de Alisson. Ele falou que já queria dar o testemunho dele também. E não que ele tenha passado por essas mesmas situações, mas eu tô com ele em mente aqui. E eu vou deixar que você fale agora um pequeno apelo, não deixa de ser, né? Para todos nós, todos temos dificuldades e todos precisamos buscar a Deus. Mas talvez para um público mais específico que passou pela mesma coisa. E só quem passou é que pode falar com maior propriedade. Então, vou deixar que você fale. Desde já eu agradeço pela sua companhia. E ao final você vai fazer uma oração para que nós possamos agradecer a Deus por esta oportunidade. Eu deixo vocês aqui com a Alisson e agradeço. Então, uma das coisas que eu aprendi na minha experiência foi que Deus ele não vai descansar em pessoas. No momento mais difícil da minha vida, quando eu estava drogado, sabe, lá no meu quarto, onde ouvidos humanos não podiam me ouvir, e foi nesse exato momento em que eu busquei a Deus, em que Deus, mesmo no estado em que eu me encontrava, Ele não fugiu de mim, Ele não me feriu, Ele me aceitou. E nessa minha experiência eu aprendi de que ele não rejeita nenhum que vai até ele. Ninguém que for até ele vai ser rejeitado. Ele prometeu que todos aqueles que se achegassem até ele, esses daí seriam acolhidos por ele. E o meu convite para você, meu irmão e minha irmã, que talvez se encontre na mesma situação em que um dia eu me encontrei, é que você se achegue ao Senhor. Busque ao Senhor de todo o seu coração, porque a promessa é que você será encontrado, você encontrará o Senhor. Se você assim desejar buscar a Ele e fizer isso na sua vida, você vai ter esse encontro com esse Deus maravilhoso. E eu tenho toda a certeza desse mundo que quando você se encontrar com o Senhor, Ele vai transformar a sua vida. Ele fez isso na minha e Ele também deseja fazer isso na sua vida. É por isso que o meu convite para você hoje é: busque ao Senhor de todo o seu coração, na certeza de que você vai encontrar a Ele. E quando isso acontecer, meu querido irmão e minha irmã, você vai experimentar a paz de Jesus, que excede a todo entendimento. Amém? É o meu convite. Busque o Senhor, não tenha vergonha dele, do jeito que você estiver. Se está drogado, vá até Ele. Se você acabou de cometer qualquer coisa errada, vá até Ele. Não espere mudar para ir até Ele, porque você só vai mudar quando for até Ele. Ele é a cura, Ele é o médico, Ele é a solução para os nossos problemas. Então o convite do Senhor é: vinde a mim, vá até Ele, do jeito que você se encontra, e tenho certeza que Ele vai transformar a sua vida. Pensando nisso, eu convido você a fazer uma oração comigo. Feche seus olhos e vamos juntos orar. Querido Pai que estás nos céus, gratos somos a Ti, soberano Senhor, porque o Senhor nos prometeu que todos aqueles que buscam ao Senhor de todo o coração, esses te encontram. E eu estou aqui como um testemunho vivo, Senhor, de que isso é uma realidade maravilhosa. E o meu desejo é que cada um que ouve neste momento essa oração possa buscá-lo de todo o coração, possa ter esse encontro com o Senhor e assim também possam experimentar a mudança que provém de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos rejeita. Obrigado pela transformação que o Senhor quer e deseja ardentemente fazer nas nossas vidas. Por favor, continue conosco